Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast, o Pode Despertar. Hoje eu estou aqui com a Érica e ela vai contar a experiência dela com o Reset Quântico, a experiência também com o filho dela. Érica, seja bem-vinda e, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você aí para o pessoal te conhecer. Oi, boa tarde, tudo bem? Obrigada, Vivi, pelo convite, né? Eu me chamo Érica, eu tenho 35 anos, sou casada há 16 anos, sou mãe do Gustavo, ele hoje tem 9 anos, né? Mas quando nós fizemos o reset, se eu não me engano, o Gustavo tinha uns 5 aninhos, 4 para 5 aninhos. Maravilha, Érica. Você teve o seu primeiro contato, a sua primeira experiência com o Reset Quântico, acho que foi em 2019, né? Conta pra gente, o que que te levou a buscar, o que que te trouxe até o Reset Quântico, por que que você veio buscar essa alternativa e como você estava antes, como você estava depois. Então, realmente a gente fez o primeiro reset em 2019, foi através de uma amiga que é Vivi também, o nome dela. É, Nós tínhamos um apartamento primeiro, né? Nós tínhamos um apartamento para vender em Blumenau e nós estávamos de mudança de cidade. E ela comentou conosco, né, que talvez a gente poderia fazer algum tipo de trabalho, uma limpeza energética no apartamento para uma possível venda, né? Então, ela me passou o contato da Lara e da Vivian, né? Foi onde a gente chegou até vocês. E eu comecei a estudar um pouco mais, né, sobre terapias holísticas, limpeza energética, toda essa parte que envolve a energia, né? Então, daí eu comecei a observar mais como estava a minha vida, o meu relacionamento, a minha família, a minha casa, e eu comecei a me deparar com algumas situações em que não, elas poderiam ser melhoradas, né, a partir dessa minha observação, que foi então onde a gente decidiu fazer o reset quântico, né, com vocês. E aí, me conta, como que estava a tua situação? O que que você veio buscar? Não foi somente a questão do apartamento, você estava com algumas outras demandas que você veio inicialmente pelo apartamento, né? Mas para vender o apartamento, mas você estava com algumas demandas pessoais, emocionais, também outras questões. O que que você queria resolver com o reset quântico e como que ficou depois que você fez? Conta pra gente. Então, nós estávamos num relacionamento um pouco conturbado, né, em questão familiar. É, no casamento, a gente estamos um tempo casado, né? Então a gente começou a observar que tinha muitas brigas em casa, e foi de um tempinho para cá, né? Coisas que nós não tínhamos antes, às vezes eram ditas palavras em que não eram ditas antes, né? Sentimentos. Tínhamos coisas também para serem resolvidas internamente, cada um em particular, né? Eu, as minhas, com perdas familiares, perda do meu pai, que eu perdi meu pai quando eu estava grávida do Gustavo, de 3 meses, então eu nem consegui falar para o meu pai que eu estava grávida, né? Então, isso mexeu muito comigo, assim, mexeu bastante, até porque eu não tive um relacionamento tão agradável assim com meu pai, né, durante toda a minha infância, minha juventude. Então, quando ele faleceu, aquilo mexeu muito comigo, principalmente depois quando o Gustavo nasceu, né? E todo esse turbilhão veio se acarretando no meu casamento. Fui talvez jogando em cima do meu marido um peso, né? Talvez uma falta de que eu gostaria ou sentia do meu pai, né? Fui jogando uma carga em cima dele. Então nós acabamos com várias situações, né? Nos deparando com até um pensamento de um fim de um relacionamento, né? Poxa, a gente só briga, não tem mais nada harmonioso dentro da nossa casa, né? Então, vamos realmente cada um para o seu lado. E depois que nós fizemos o reset, a gente conseguiu entender o porquê daqueles sentimentos, né? Eu consegui entender, eu vou falar por mim, né? Mas o meu marido, ele também fez o reset, ele também teve muitos despertares, mas eu vou falar por mim, eu consegui ter um olhar diferente do meu relacionamento, um olhar diferente de mim mesma, porque eu tinha sentimentos dentro de mim que nem eu entendia,
né? O porquê que aquilo estava acontecendo, o porquê que aqueles sentimentos vieram à tona só depois que o meu pai faleceu, né? Só porque depois dessa perda, né? Se eu nunca tive um relacionamento tão bom assim com ele, por que que eu tô sentindo tanto isso agora, né? E eu não entendia. E depois do reset, de todo aquele relatório que eu li, eu consegui entender, consegui perdoar muitas situações e, acima de tudo, me perdoar, né? Porque a gente vai se culpando por estar sentindo determinados sentimentos, né? E depois do reset eu consegui realmente fazer isso. A nossa vida, assim, virou de ponta cabeça, né? Foi realmente uma transformação da água para o vinho. O nosso relacionamento mudou, a nossa rotina familiar mudou muito. O Gustavo cresceu muito bem, né? Depois disso tudo. Então, muitas mudanças. Então, o que você falou é muito importante, porque às vezes as pessoas têm uma mudança brusca assim na vida e elas não entendem. E muita gente fala de gatilho, e parece até um termo um pouco batido, mas na verdade a gente tem sim esses gatilhos. São coisas que acontecem que acarretam emoções e sentimentos e até cargas energéticas que são descarregadas de uma só vez. Então, muitas vezes a gente sofre algum impacto na nossa vida, por mais que você não se entendia com seu pai, é um impacto, né? Qualquer pessoa que perde um familiar, ela tem algum impacto, e esse impacto desencadeou algumas interferências que você já provavelmente já estava vivenciando, mas você não tinha tanta percepção, porque isso não tinha vindo, né, totalmente à tona ainda, né? Mas aí, quando aconteceu aquele fato, alguma coisa foi puxada aí, que pode ter vindo de antepassados, pode ter vindo de situações que você vivenciou na infância, pode ter vindo até de outras realidades, de outros espaço-tempo, de outras vidas, que vem de uma vez aquela carga emocional, e aí a gente fala, mas o que, que eu faço com isso, né? Por que, que eu estou me sentindo assim? E o grande diferencial do reset, eu acho que é isso, é trazer uma consciência para as pessoas de que as coisas não são somente a superfície que a gente enxerga, porque a gente enxerga só uma superfície. Ah, você brigou comigo por causa disso aqui que aconteceu, e às vezes nem tem relação com aquilo que aconteceu. Aquilo ali foi só a última gota. Foi só. Por isso que as pessoas brigam por muitos motivos bobos, né? Nossa, você deixou uma toalha em cima da cama e vamos acabar o nosso relacionamento. E às vezes isso daí é uma coisa, é só a última gota. Mas já aconteceram tantas outras coisas que estão acumuladas que uma coisinha pequena foi o suficiente para ter aquela explosão, né? E você teve alguma transformação em outras áreas também, Érica, em áreas profissionais? Como que foi essa parte? Então, eu tive muitas descobertas, na realidade, né? Eu fiz a minha missão de vida também com vocês, né? E na época, quando eu fiz a minha missão de vida, não entendi nada que tinha ali, sabe? Eu pensei, meu Deus, mas será que isso é para mim? Será? Mas ao longo do tempo em que eu fui me conectando com a minha missão de vida, as coisas foram clareando, foram aparecendo de uma maneira muito natural, né? Hoje eu sou reikiana, né? Nunca nem tinha ouvido falar no que era reiki, nem sabia o que era isso, né? Até porque eu venho de uma criação de dentro de uma religião muito, uma religião muito quadrada, sabe? Eu cresci dentro dessa religião, então eu nunca ouvi falar em nenhum tipo de outras alternativas, terapia, energia, né? Então, hoje eu sou reikiana, hoje eu faço, estou finalizando também o curso de radiestesia radiônica. É, o Gustavo, meu filho, ele também fez um curso de reiki para crianças. Então, foi muito legal, assim, foi muito gostoso. E a partir do momento em que eu fiz a minha missão de vida, que foi depois do reset, eu consegui entender por que que eu tinha alguns sentimentos dentro de mim relacionados ao meu profissional, por que que eu não me encontrava, por que que eu me sentia fora da caixa, né? E as coisas foram aparecendo, foram brotando assim muito de uma maneira muito natural, né? Então, realmente o meu profissional ele mudou. Eu não trabalho ainda com isso, né, a fim de lucro, né? Mas consigo ajudar muitas pessoas, consigo ajudar minha família, e isso é muito legal, muito gratificante.
Então, quando você fez o reset lá no comecinho, a gente não tinha a missão de vida junto, né? Era a parte, né? E hoje a gente já coloca a missão de vida junto com o reset, né? É tudo incluso, porque a gente foi vendo que tem muitas coisas que são realmente necessárias, né? Às vezes a pessoa fazia só o reset, mas aí parecia que ficava meio manco, né? Ficava faltando alguma coisa. Então, é muito legal fazer a missão de vida, e às vezes o que está ali no papel é um código. Você nem sempre vai entender profundamente aquilo, porque aquilo ali é a informação que veio gravada em você. Mas muitas vezes você já viveu aí 20, 30, 40, 50 anos e você não estava vivenciando aquela missão. Então, às vezes pode parecer um pouco desconectado, só que quando a gente faz, inclusive, o trabalho energético de conexão da pessoa com aquela missão, ela começa a receber isso naturalmente. A gente tem uma premissa aqui no Reset de não fazer nada forçado. A gente remove as interferências negativas, mas tem pessoas que gostam da interferência negativa. Com o tempo, elas podem retomar aquela interferência. A gente não vai colocar um filtro para você nunca mais entrar em contato com aquilo. É tudo escolha. Né? Então, de acordo com as escolhas que você vai fazendo depois daquilo, com a energia de quem você é, que a gente tira as energias que não são você e fica só a energia de quem você realmente é. E a partir dali você vai escolher o que você vai fazer da sua vida. Agora é só você, é só a sua energia, não tem mais interferência. Você não pode dizer mais que agora é o obsessor que fez eu fazer tal coisa. Você não pode mais dizer isso. Agora é você. É você com você mesma. E se a pessoa começa a tomar um rumo positivo, ela vai ter a transformação. Né? Por isso que a gente colocou a missão de vida no reset completo e a gente colocou também já a sessão de acompanhamento, que é a sessão da reparação essencial, que já você termina, você faz o reset e a missão de vida, dali mais ou menos 28 dias, 40 dias no máximo, você vai fazer essa sessão de acompanhamento. Eu não me lembro se você fez, depois você conta, mas você faz essa sessão de acompanhamento depois para você realinhar essa parte emocional. Então, você fica ali uns 28, 30, 40 dias com a sua energia, se acostumando com aquela energia, por isso que a gente não faz logo em seguida, porque às vezes a pessoa vai demorar um tempo para entrar naquela órbita da nova energia. Então, a gente deixa a pessoa fazer isso sozinha um tempo e depois ela retoma com a gente e faz a sessão de reparação essencial, que é a Lara que faz, para realinhar aquela parte emocional, para você conseguir realmente compreender as partes que você ainda não entendeu que são emocionais. E o restante está no relatório, está lá na nossa área de membros, com tudo explicadinho, a gente tem tudo muito bem detalhado ali, e pode tirar dúvidas, a gente realmente dá esse suporte posterior. Não é como, por exemplo, um psicólogo ou um terapeuta que você vai toda semana, que você fica ali em contato com ele, toda semana você vai lá e conta o que está acontecendo. Não, você vai se sentir naquela energia, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, pode falar com a gente, tem essa abertura a fazer isso, e depois você vai fazer o realinhamento é, energético final ali. Então, aí você começa a perceber a tua missão e você mesmo vai tomar essas decisões. Porque às vezes a pessoa tem uma missão, ela olha ali e ela fala, não, mas eu não quero fazer isso. Tudo bem, escolha, não tem problema. E você não vai viver mal por você não ter aceitado aquela missão, não querer fazer aquela missão. Às vezes, tudo bem, você vai conseguir vivenciar bem. Mas a Érica percebeu muito bem isso, e você tinha muito essa vontade de ajudar as pessoas, né, Érica? Então, isso era uma coisa importante para você, só que você não estava conseguindo vivenciar isso, você não encontrava um caminho para vivenciar isso. E aí, através do reiki, dos cursos que você foi fazer depois, você conseguiu isso. Não profissionalmente, mas quem sabe no futuro, né? Se isso for uma coisa que brilhar os seus olhos, vai ser ótimo, porque quanto mais gente tiver à disposição para ajudar a humanidade, melhor, né? Eu sempre tive um pré-julgamento comigo mesma, né? Em de estar ajudando o outro era um fardo, né? Poderia ser um fardo, ou eu também não queria ser intrometida demais, né? Então, a partir do momento em que eu consegui entender a minha missão de vida, consegui me conectar com ela, realmente, como você falou, nós temos o livre arbítrio, né? Nós temos a opção da escolha. Nós temos essa livre escolha para optar pelo sim ou pelo não, né? E quando eu optei realmente por me conectar com a minha missão de vida, me conectar com aquilo que estava ali diante de mim, pensei, poxa, por que não? Né?
por que não tentar o desconhecido? Por que não me dar essa oportunidade, em poder ajudar mais pessoas, em poder me ajudar, né, a me curar, porque todos nós temos coisas para curar, né, e quando a gente se dá conta disso, a vida ela fica mais leve, né, a gente não se julga tanto, a gente para de se preocupar com o externo, né, da culpa, dos julgamentos, e isso acaba te abrindo muitas portas, né, principalmente a porta do autoconhecimento. Eu acho que a partir do momento em que a gente se conhece, a gente sabe o que a gente é, o que a gente quer, as coisas fluem com mais facilidade, né. Sim, e quando você descobre que você está vivenciando um monte de interferências, ao invés de estar vivenciando você mesmo, às vezes dá um susto no início, assim, né? Parece, você fala assim, gente, eu estava vivendo uma grande mentira. Mas eu acho importante a gente ressaltar que aquilo que a gente vivenciou até o momento que a gente chega nesse despertar, era aquilo que a gente precisava vivenciar para a gente chegar no despertar, né? Então a gente tem um caminho que a gente vai trilhar. Então, quando tira esse peso da culpa, nossa, eu devia ter feito diferente, nossa, minha vida foi ruim até agora. E tem muita gente que, quando tem essa revelação, ao invés de se sentir bem, se sente mal pelo que fez no passado. Mas esse passado que te trouxe até aqui, né? Então é muito importante ressaltar isso e a gente saber que o nosso caminho era esse, né? Eu também passei várias coisas difíceis para chegar até onde eu cheguei, né? Então, eu tenho que ser grata pelo que eu passei, porque isso era a experiência, era o aprendizado que eu tinha que ter. E, inclusive, é muito legal a experiência até do seu filho, né? Porque através da minha experiência, da experiência que eu tive quando eu era criança, que eu contei em um dos vídeos, foi através disso que a gente pôde ajudar o seu filho também, né, Érica? Então, conta um pouquinho como que foi a questão aí do Gustavo, que ele precisou, você também trouxe ele para fazer um reset depois de ver um vídeo meu, por causa de umas coisinhas que estavam acontecendo com ele. Conta para a gente como que foi para o Gustavo fazer o reset. Então, o Gustavo, ele sempre foi uma criança muito tranquila, né, ele desde que nasceu, ele sempre foi uma criança extremamente calma, ele sempre foi de dormir no quartinho dele, com a luz apagada, a porta fechada, né. E quando nós nos mudamos de cidade, o Gustavo começou a acordar muito durante as noites. Ele acordava chorando muito, berrando, chamando a mamãe, mamãe, com choros, assim, realmente assustadores, né. Alguns momentos ele vinha para o nosso quarto, a gente acendeu uma luzinha, né, aquele sinalzinho de alerta. Mas, enfim, pais de primeira viagem, né, é uma fase, né, às vezes assistiu algum desenhinho que ficou um pouquinho mais assustado, mas as coisas foram se intensificando, né, então, às noites ele já começou a acordar todos os dias chorando, eh, às vezes de manhã, quando eu conversava com ele, que eu perguntava, né, o porquê que ele chorou aquela noite, ele dizia: "Ai mãe, é que tinha uma menina aqui no meu quarto e ela não quer ir embora, eu pedi para ela ir embora e ela não quer ir embora". Aí ele sempre falava: "Mãe, tem que dar boa noite para o meu ursinho", porque ele tinha o hábito de dormir com alguns ursinhos na cama com ele, né, então ele falava: "Mamãe, você tem que dar boa noite para o meu ursinho. Sabia que eu falo com ele? Sabia que ele me dá boa noite?". Então, aí eu comecei a estranhar, né, eu realmente fiquei muito assustada. E daí foi onde eu vi um vídeo seu em que eu pensei: "Não, tem algumas coisas ali em que a Vivi está trazendo, nesse conteúdo e que eu preciso olhar com um pouco mais de atenção", né. Então foi onde a gente decidiu fazer o reset com o Gustavo, para entender tudo isso, né, o que que ele estava passando, porque ele como uma criança de 5 anos, ele não estava conseguindo me explicar o que ele estava sentindo, quais eram os sentimentos, as emoções, o que ele estava vendo, o que ele estava ouvindo, né. E eu também no outro lado, como mãe, eu só estava assustada, eu também não estava conseguindo entender e de que maneira que eu ia ajudar ele, né. Então foi onde a gente realmente decidiu fazer o reset quântico para poder entender e ajudá-lo. E aí, depois que você fez o reset quântico para ele, foi em 2020, né, que você fez para ele. E depois que fez o reset, como que foi a reação do Gustavo e como que ficou essa situação para vocês e para ele?
Então, a partir do momento que nós fizemos o reset, a gente conseguiu entender muitas coisas de vidas passadas, né? Inconsciência, memórias inconscientes que estavam ali atreladas ao Gustavo por gatilhos, né? Que com certeza ele assistiu a algum desenho. Não tem como a gente precisar, né? É, principalmente se tratando de criança, mas com certeza ele deve ter assistido algum desenho, ouvido alguma música, ou visto alguma coisa em que teve esse gatilho, né? Então, depois que nós fizemos o reset, nós conseguimos entender e ajudar o Gustavo de uma maneira mais direta, né? É, eu vou dar um exemplo, o Gustavo, com a relação dele com a comida, né? O Gustavo, ele sempre foi uma criança que ele gosta muito de comer, ele tem prazer em comer, né? E isso sempre nos preocupou, né? O Gustavo, ele sempre foi um pouquinho acima do peso dele, então isso sempre nos preocupou. E quando a gente lê o relatório em que ele mostra de uma vida passada do Gustavo, é, em relação à comida, né? Até depois, se você quiser trazer um pouquinho da história, Vivi, você pode ficar à vontade. Então, a partir daquele momento que a gente entendeu a relação do Gustavo com a comida, a gente conseguiu orientar ele e auxiliar de uma outra maneira. O Gustavo também, como criança, ele conseguiu entender de uma outra maneira o corpinho dele, porque estava se desenvolvendo daquele jeito, né? Por que, que ele era um pouquinho acima do peso, por que, que ele era diferente das outras crianças, e que estava tudo bem, né? Então, a gente, como pai e mãe, nós conseguimos dar um direcionamento, e nós estamos falando de uma criança de 5 anos, né? Que não entende, não sabe expor as suas emoções. Então, a gente conseguiu dar esse direcionamento para o Gustavo com base no reset, com base em vidas passadas do Gustavo, com base de memórias. Então, foi assim de extrema importância. Hoje, o Gustavo se desenvolveu uma criança com um lado mediúnico muito forte, né, uma ligação muito forte com alguns familiares, né, e que inclusive apareceram no reset do Gustavo. Então ele se desenvolveu assim uma criança incrível, espetacular, em que acaba sendo luz no caminho de algumas pessoas. Eu me lembro do reset dele, da relação dele com o tio, né? Que a gente conseguiu descobrir sobre a relação dele, inclusive sobre ele conversar com os ursinhos de pelúcia, né? Que era como se fosse uma proteção, né? Que ele tinha, que Uhum. vinha de energias de outras existências aí que queriam proteger ele de coisas negativas que eram talvez essas entidades que apareciam no quarto dele, que assustavam ele, que ele pedia para ir embora e não iam, né? A questão da alimentação eu não me lembro muito bem. Eu li por cima o relatório dele de novo hoje aqui, para a gente poder conversar, mas eu não me lembro a questão da alimentação. Você tinha relatado na sua ficha, na ficha dele, sobre a questão da alimentação também ou não? Tinha, aham. Inclusive, a relação do Gustavo, ele, numa vida passada, ele foi uma pessoa muito pobre, que tinha muitos filhos, e ele, para conseguir comida e alimentar a família dele, ele precisava, às vezes, fazer algumas coisas ruins, né? Se sujeitava a fazer coisas não tão boas, né? Em troca de comida. E então, e o Gustavo acabou trazendo esse medo da falta da comida. Então, ele sempre que ele estava comendo, ele perguntava: "Mamãe, tem mais na panela? Mãe, tem mais? Vai acabar?" Ou às vezes ele comia muito devagarinho, com medo que fosse acabar, como se fosse apegado mesmo à comida, né? E isso a gente não conseguia entender, né? Algumas pessoas até julgavam: "Nossa, mas que esfomeado! Oh, meu Deus, vocês não dão comida para essa criança?" Mas não era, né? Então ele tinha essa memória inconsciente da falta, do medo da comida acabar, né? E isso realmente apareceu no relatório dele. Aí a gente conseguiu entender e conseguiu trabalhar com o Gustavo de uma maneira diferente, né? Filho, a comida não vai acabar, né? Começamos a trazer ele para participar do preparo dos alimentos, né? E isso foi muito legal para ele. Ele via, ele abria a geladeira, nós fazíamos questão de ele pegar as coisas na geladeira para ele ver que a geladeira está cheia, que a geladeira é farta, né? A ensinar ele a agradecer todos os dias pela mesa farta em que nós temos, a agradecer por nós termos a oportunidade de proporcionar isso para ele, né? Então, dessa maneira que a gente conseguiu orientar o Gustavo
e a perder esse medo da falta da comida, né, da escassez. E isso foi só a partir do reset, né? E, e em relação ao irmão do Anderson, ao tio dele, foi muito curioso, porque os dois não se falavam há anos, né? O irmão do Anderson e ele, né? E depois do reset, eles voltaram a se falar. E ele e o Gustavo, eles são assim, um encarne hoje, né? Eles se falam direto, eles precisam se ver, eles têm uma necessidade de estarem juntos. É incrível, assim, a relação deles. E com certeza fez com que os irmãos se aproximassem também, né? Esse negócio que você falou de alimentação, a gente já teve alguns casos aqui, não, com crianças mesmo que tinham dificuldade de comer, né? Teve um caso que a criança era muito seletiva, só comia dois alimentos, só arroz e carne, não comia mais nenhuma outra coisa. Se tivesse um verdinho, se tivesse qualquer coisa, e a gente descobriu também, através do reset quântico, que em uma outra existência, essa criança sofreu um envenenamento. Então, ela tinha medo de algo diferente dentro do prato, porque ela achava que poderia acontecer alguma coisa com ela. E quando era bem pequenininha, ele comia tudo. Ele comia de tudo. Depois de algum tempo, algo aconteceu na vida dele e ele parou, só comia essas duas coisas, só arroz e carne. E aí, depois que fez o reset, ele não aceitava nem provar as coisas. Ele não provava, ele não tomava do copo nem da mãe, de outras pessoas, não aceitava dividir um copo com ninguém, e depois do reset, ele começou a aceitar, experimentar. Hoje ele ainda não come de tudo, mas ele já experimenta outras coisas, pelo menos ele experimenta para ver se gosta, e tem outras coisas hoje que come. Hoje come frango, hoje come outras coisas também, mas antes ele não comia nada. Então é muito importante, principalmente para a criança, que tem muita gente, Érica, que acha que porque a criança é pequena, ela não tem interferência. Não, mas meu filho não tem problema, né? Porque ele tem 5 anos, ele tem 2 anos, ele tem 1 ano. A gente já tratou aqui criança de 3 meses de idade, que tinha o que você falou, era terror noturno, era de berrar, era medo mesmo, você percebia que estava com medo. Né, acordava chorando, mas com medo. E aí chegou ao ponto dos pais colocarem um colchão de casal no quarto da criança para poder dormir lá, porque a criança não dormia. Não dormia de jeito nenhum, sozinha. Tinha que ficar lá com ele para ele dormir. E depois que fez o reset também, isso acabou completamente. Uma criança de 3 meses que já tinha interferência. Tem interferência que começam no útero. Né? Às vezes a mãe tem algum problema e isso passa para o filho. Então, é muito importante, sim, fazer para as crianças, né? Especialmente quando elas apresentam alguma dificuldade. Né? Tem pessoas que acham que não, mas a criança vai fazer quando tiver 30 anos. Depois de tiver 30 anos, essas interferências podem já estar tão enraizadas que fica mais difícil. E todo o trauma que a pessoa passou antes não tem como a gente resolver, né? Não tem como a gente mudar o passado. Então, quanto antes a pessoa começar a se desenvolver espiritualmente, a ter esse despertar, vai ser melhor para ela, com certeza. Né? E teve a experiência também do seu marido, né? Conta um pouquinho da experiência dele. Então, o Anderson, ele sempre foi uma pessoa muito cética, né? De não acreditar em nada, não acreditar em energias. Apesar de ser físico, né? Ele trabalha com isso, né? Mas é aquele físico cético, né? Aquele físico ali da exata e não passa disso, né? Mas quando a gente sabe, quando a gente fala de energia, ela é uma coisa que transcende, né? E a experiência do Anderson foi muito legal, assim, porque ele teve uma infância muito difícil, né, com os pais, o trauma de uma separação, ser criado por uma madrasta, né, uma madrasta que fez eles sofrerem muito, né, quando crianças, então ele trouxe esses traumas e o acompanhou ao longo dos anos, né. Então, depois que ele fez o reset, ele conseguiu entender muitas coisas nas quais ele vivenciou, né, e que ele precisava ter vivenciado aquilo para que ele chegasse onde ele está hoje, né, e ele se transformou, assim, o Anderson hoje ele é um outro homem, né, foi uma mudança bem radical, assim, sem contar na mudança no nosso relacionamento, né, no nosso casamento.
Isso nos uniu mais, né? Nos fez dar as mãos assim e olhar para o mesmo caminho, para o mesmo propósito, né? Como família. Por esses dias até eu estava falando sobre esse assunto, né? Eu tô sempre postando lá no Instagram, você sempre acompanha, né? Foi até lá que a gente se reencontrou para você estar aqui, né? E eu estava postando justamente sobre isso, né? Por esses dias, falando que às vezes as pessoas têm uma visão da infância, uma visão das coisas que elas passaram, uma visão negativa. Só que aquilo foi o que ela precisou para formar o adulto que ela é hoje. E se a pessoa conseguir trazer isso sem ser como um trauma, né? Eu não tive nada, eu tive uma criação difícil, a minha infância foi pobre, por exemplo, então eu vou fazer o meu filho passar necessidade para ver se, para ele aprender que a vida não é fácil. A pessoa pode ter esse significado, ou ela pode pensar, eu tive uma infância difícil, então eu vou ensinar o meu filho a ser uma pessoa bem-sucedida, a ser mais controlado, né? Eu vou dar na medida certa, né? Não vou nem mimar demais e nem tirar tudo. Então, cada pessoa significa isso de uma forma diferente. Só que quando a pessoa não sabe disso, ela vai vivenciar com a mente que ela tem de trauma, né? A gente forma o nosso caráter até os 6 anos de idade. E isso é comprovado cientificamente. A gente não está falando aqui só de terapia holística e de misticismo, que muita gente acha que é misticismo. A gente está falando de ciência mesmo. E realmente o caráter das pessoas se forma até os 6 anos de idade. Agora, você imagina uma pessoa que sofreu diversos traumas até os 6 anos de idade, ela significou isso com uma mente de uma criança. Ela não tem uma visão madura daquilo. Então, quando você traz isso para a consciência dessa pessoa, já como adulto, é muito mais fácil dela experienciar as coisas de uma forma diferente, dela entender, dela perdoar, como você falou, né, que você perdoou o seu pai. A gente precisa perdoar os outros e não é pelo outro, não é? A gente não está, como que se diz, dizendo que a pessoa estava certa. Ah, tudo bem, eu te perdoo, o que você fez estava certo, eu aceito que isso estava certo. Não, a gente perdoa para a gente se libertar emocionalmente daquela situação e a gente pensar, essa pessoa, eu perdoo ela porque ela fez isso porque era o que ela sabia fazer. Ela não tinha como fazer de outra forma, porque ela ou aprendeu assim, ou significou assim, e vivenciou a vida dela dessa forma, por ela não saber outra forma de fazer, né? E não foi por mal, ela não fez isso para me atingir, ela fez isso achando que era o melhor que ela podia fazer, e muitas vezes não era. Né? Claro que tem as personalidades aí, que a pessoa tem uma psicopatia e ela faz aquilo com a intenção, existe, sim, existe, mas a gente também tem que perdoar, mesmo que seja uma coisa realizada com intenção, né? Mesmo que tenha sido com intenção, porque o fato da gente não perdoar prende a gente naquele sentimento e a gente fica para sempre conectado naquilo. E aí a gente vai replicar, né? Então eu tenho raiva do meu pai, eu vou ter raiva do meu marido, eu vou ter raiva dos meus filhos homens, isso acontece muito, tá? Eu já atendi pessoas aqui que a pessoa era uma moça e ela tinha 2 filhos. Ela tinha uma menina e tinha um menino. E ela sofreu muito na infância, porque apanhava do pai mesmo, o pai era muito violento, apanhava do pai. Então ela tinha uma certa raiva dos homens. Né? Então ela se casou com um homem que ela era o homem, que ela dominava, né? Porque ela que provia a casa e ela praticamente ele era a mulher e ela era o homem, assim energeticamente falando, né? Porque ela tinha tanta raiva dos homens que ela não queria um homem que fosse masculino, que fosse um homem que trabalhasse, que provesse a casa, né? Porque essa é uma energia masculina. Né? Não estou dizendo que as mulheres não têm que trabalhar, tá? Então, não tem que falar, né? Porque hoje em dia as pessoas significam as coisas tudo de torto, né? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo sobre a energia. E quando ela teve os filhos, a filha tudo bem. Quando ela teve um menino, ela teve uma rejeição muito grande com o menino. Tanto que quando ela preencheu a ficha dela, ela escreveu, né? Lá tem uma parte onde a pessoa fala, tem outras pessoas que moram com você. Aí ela escreveu lá, meu marido, a minha filha colocou o nome da menina e meu menino. Ela não colocou o nome, ela não, digamos assim, ela não humanizou o filho dela.
porque ela tinha uma rejeição e ela não sabia por que ela tinha essa rejeição. E vinha disso, vinha de uma falta de perdão do pai dela lá da infância. Então, ela se casou com um homem que não era, que ela tinha certeza que não seria violento, e o filho, ela já tinha uma ressalva assim, né? Porque a qualquer momento ele pode se tornar violento. Ela tinha essa visão dos homens. Né? Então, isso era muito ruim, isso atrapalhava, inclusive, o relacionamento dele. Porque a mulher, quando a mulher se relaciona com o homem, existe uma posição energética. A mulher, tudo bem, ela pode trabalhar, ela pode ter essa posição também, não tem problema. Eles podem dividir, por exemplo, as tarefas domésticas, só que a mulher tem uma energia mais leve, mais carinhosa, de acolher, de cuidar da família, né? Ela tem que ter essa energia, e na mulher essa energia é um pouco mais alta. Só que ela se tornou uma mulher extremamente masculina. Então, ela não conseguia se relacionar com outros homens, tinha problema com o chefe. Então, era sempre a figura masculina para ela era sempre vista com uma ressalva. Ou os amigos homens que ela teve eram todos gays, porque tinham bastante energia feminina. Ela não aceitava, ela repelia a energia masculina, e para isso ela se tornou uma pessoa muito masculina. E tudo bem, tem mulheres que têm essa postura, não tem problema em ter. O problema é isso ser uma dor emocional. Né? Então, quando a gente cura essa dor emocional que é do útero até os 6 anos de idade, a gente consegue vivenciar as outras situações de uma forma mais leve. Você não vai olhar mais para essa mulher, não vai olhar mais para todos os homens e achar que eles são todos covardes, que eles são todos ruins, que homem não sabe fazer as coisas, então ela que tem que tomar a frente para fazer, porque senão o homem vai vir com a energia bruta dele e vai destruir tudo. Era essa a visão que ela tinha. E a vida dela se transformou completamente depois que ela fez o reset e ela compreendeu isso, que era uma questão lá com o pai. Então, o reset ele não está aqui para trazer somente essa limpeza energética e espiritual. Ele está aqui também para poder liberar essa questão emocional. Por isso que hoje também, na tua época também não era assim, hoje o reset ele também já inclui essa sessão, né, essa sessão para fazer a limpeza emocional também, que é a reparação essencial que a Lara faz. Porque isso tudo agora ele fica ainda mais completo. Né? Então a gente evita fazer somente o reset. Né? É claro que às vezes tem alguém que chega e pede, fala, eu quero fazer só o reset, eu não quero, né? E a gente pode vir a fazer? Pode, mas o que é completo mesmo é a missão de vida, o reset quântico e essa sessão, e é pelo menos uma. Né? A gente não costuma fazer, né? Tanto que você fez há bastante tempo, né, Eric? Você ainda está colhendo os frutos, né, do reset quântico, né, que fez lá em 2019, há 5 anos atrás. Você ainda está colhendo os frutos dele, e você não precisou fazer mais, né? Você ainda não teve uma outra demanda. Assim como a gente tem outras pessoas que, eu fiz lá em 2020, aí 2 anos depois a pessoa volta, tem uma outra questão que eu quero trabalhar, e a pessoa vem. Mas não é uma coisa que a pessoa precisa fazer para o resto da vida, porque a profundidade que ele atinge é muito forte. Né? Você não precisa ficar fazendo aquilo frequentemente, você consegue realmente resolver as coisas de uma forma muito mais rápida e efetiva, né? Então, sabe, Vivi, que quando eu pensei em fazer o reset, eu também tive esse pensamento, poxa, mas será que eu vou ter que ficar a vida inteira fazendo, né? A gente sabe que quanto mais coisas a gente vai liberando, outras coisas vão aparecendo para serem liberadas também, né? Mas eu tinha esse pensamento também, né? Mas até então que, né, fazem 5 anos que eu fiz e eu ainda não vi a necessidade de fazer outro, mas acredito que em breve eu vou fazer para entender sobre algumas outras coisas, sobre essa nova fase que eu estou vivendo, mas eu ainda colho os frutos de 5 anos atrás que nós fizemos o reset, né? E muito legal o trabalho de vocês, porque o relatório ele vem muito completo. Eu leio o meu até hoje. Quando eu tenho algumas dúvidas ou que me vem alguns pensamentos na cabeça, eu vou lá no meu relatório, eu vou lá ler, poxa, eu vou tentar compreender, eu leio a minha missão de vida, tá aqui, ó, talvez eu poderia estar olhando de um outro ponto de vista, isso que eu estou enfrentando hoje, né? Traz clareza, traz objetividade, né? Uma porta que está ali para auxiliar, né? Então, realmente não é algo que você precisa estar ali fazendo todo mês, ou fazendo, né, a cada X tempos.
mas é essencial fazer, né? A gente precisa nos libertar de certos padrões, né? E são padrões que, na maioria das vezes, nós não temos consciência, porque foi nos impostos, né? Pelos nossos pais, pelos nossos familiares, antepassados, vidas passadas, que na maioria das vezes nós não temos o conhecimento, não temos a identificação disso, e quando a gente faz o reset, a gente consegue compreender melhor, né, o porquê muitas coisas aconteceram, o porquê da importância do perdão, né, como a gente estava falando há pouco, o perdão, hoje eu falo com muito orgulho que eu perdoei o meu pai, e eu amo o meu pai da maneira com que ele foi, né, comigo. Meu pai, ele foi alcoólatra durante a vida inteira, né, então eu, junto com os meus irmãos, nós tivemos uma infância muito difícil, mas hoje eu entendo que tudo que ele deu para nós foi o melhor que ele tinha. E que na concepção dele era o máximo que ele tinha também para dar para a gente naquele momento, né? Então, tudo que nós passamos, tudo que eu passei, eu não vejo como trauma, eu vejo como uma lição, como um impulso, né? Que me impulsionou para que eu chegasse até aqui. Porque se eu não tivesse passado nada daquilo, talvez eu não teria consciência com o que eu tenho hoje, né? Então, eu não vejo como trauma, e sim como ensinamento, aprendizado, né? E realmente, tudo que eu passei, eu não quero levar para o meu filho, não quero passar adiante. Então, eu me vejo muito hoje quebrando ciclos, né? Porque o que eu recebi do meu pai não foi bom, né? Eu me liberei, me curei daquilo, soltei, mas eu também não preciso passar adiante, né? Eu sei o quão ruim foi para mim na época, então eu também não preciso passar determinadas coisas para o meu filho. Então eu vou passar justamente ao contrário, né? E às vezes a gente vai, não só levando o trauma da outra pessoa, mas a gente vai modificando esse trauma para um outro formato, e aí a gente passa esse trauma num outro formato. Ah, então o meu pai não me deu nada e agora eu vou dar tudo para o meu filho. E aí você passa o mesmo trauma, só que de uma forma diferente. Aí você cria um adulto que não vai dar conta da vida sozinho, porque ele teve tudo, ele nunca ouviu um não na vida, ele não sabe o que é um não, e quando ele ouvir um não lá, quando ele é adulto, ele vai querer se jogar no chão e espernear igual uma criança que quer um brinquedo no shopping, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Só que como você vai encontrar esse equilíbrio? Se você às vezes tem uma outra profissão, você tem uma outra vida, você tem outros afazeres, é, a gente não tem como saber de todas as coisas. Né? Ontem ainda eu estava atendendo uma cliente, eu falei isso para ela. Eu falei, às vezes a pessoa fala assim, eu vou estudar física quântica. Só que ela tem o emprego dela, ela tem o marido dela, ela tem o filho dela, ela tem a vida inteira dela, ela não pode se dedicar a estudar física quântica em tempo integral. Então, para ela compreender aquilo que as pessoas estudam a vida inteira para compreender, é muito difícil. Então, ela precisa saber física quântica para ter uma boa vida? Tudo não. Ela precisa saber algumas coisas. Eu não preciso saber, por exemplo, o que é o colapso da função de onda. Tá, o que é colapso da função de onda? Eu vou estudar, tem um monte de livro aqui, eu tenho livro de física, estou olhando para eles aqui agora. Aí eu vou lá estudar o que é o colapso da função de onda, demora um tempão para entender aquilo, enquanto simplesmente você poderia ter alguém que te dissesse assim: o que você fez no passado é o resultado que você está tendo agora. E se você começar a fazer coisas diferentes a partir de agora, no futuro você vai ter um resultado diferente. E é a mesma coisa. Só que aí você complica tudo isso e faz a pessoa ter que despender um tempo para ela aprender uma coisa que na prática ela não vai conseguir utilizar na vida dela. E eu passei vários anos da minha vida tendo dificuldades por causa disso. Até 2017, 2018, que foi quando eu comecei a estudar para me tornar a terapeuta que eu sou hoje, eu estudava as coisas e era muito complicado. E aí, quando eu entendia, eu falava assim, gente, mas isso aqui dava para explicar em 5 minutos. Eu assisti 10 aulas de 3 horas aqui para a pessoa me explicar isso. Na teoria, eu falei, eu preciso ensinar isso no sentido prático para as pessoas. E aí eu comecei a fazer os vídeos para explicar
na prática, como que a pessoa podia usar aquilo. Falava assim, esquece colapso da função de onda, tanto faz o que é isso, né? Você precisa saber como o celular envia os sinais para você usar o celular. Não, você usa o celular, você precisa, no máximo, saber ligar ele e mexer nos aplicativos ali, instalar um aplicativo. Você não precisa entender todos os circuitos que tem dentro do celular, como que essa onda passa e imediatamente ela chega lá na outra pessoa, você não precisa saber disso, né? Ah, é legal saber? É, se você tiver curiosidade, beleza, vai estudar, mas o que isso vai influenciar fisicamente na sua vida? Agora, você recebeu um relatório lá de 20 páginas que você leu, fez você entender muito mais coisas que se você tivesse passado 10 anos estudando mecânica quântica, que é num sentido teórico, que você não ia conseguir trazer isso para a sua vida, né? Para a sua vida prática. Então, acho que esse é o maior esse é a maior colaboração que o Reset trouxe, na minha opinião e na opinião de algumas pessoas que já passaram por ele, né? É trazer isso para um sentido simples. Você leu o relatório do Gustavo e você sabia como fazer para utilizar isso para ajudar ele. Você leu o seu relatório e, a princípio, você não compreendeu tudo, mas você falou, não, eu vou esperar e vou esperar isso ir se desenrolando na minha vida, e você começou a perceber, você começou a observar, porque essa é uma instrução que a gente dá, observe mais a sua vida, presta atenção no que você faz, presta atenção nas suas reações em relação às coisas que estão acontecendo, que aí você vai ter muito mais respostas, do que se você for, sei lá, ver lá num poste, né, traga o seu amor em 10 dias, e você for lá e fazer uma magia para forçar que isso aconteça. O reset, ele não força, ele limpa e ele deixa a sua vida começar a fluir, a partir de instruções simples que você pode seguir tranquilamente. E é legal uma coisa que você falou também sobre o relatório, esses dias, não faz, acho que faz uns 10 dias, teve uma cliente nossa que ela mandou uma mensagem para mim lá no Instagram, ela falou, nossa, eu sempre releio o relatório, ela fez também, eu acho que foi na época que você fez, 2019, 2020, ela falou assim, eu releio até hoje o relatório, e toda vez que eu leio, parece que vocês colocaram uma coisa diferente lá, e eu descubro mais alguma coisa. E ela teve um diagnóstico de autismo recentemente também, que ela tinha alguns problemas emocionais lá, e ela foi diagnosticada com autismo, e ela falou que ela consegue lidar muito melhor com isso. Ela falou, nossa, se fosse antigamente alguém falar que eu era autista, eu ia surtar. Ela falou, mas hoje eu trato isso com muita naturalidade, e eu estou ficando bem, né? Eu estou conseguindo ficar bem. Então, daí a importância, né? É um trabalho realmente atemporal, que você vai utilizar aí por muito tempo na tua vida ainda, né? Mas sabe, Vivian, aí entra o quesito da importância de você buscar por um bom terapeuta, né? Realmente uma pessoa que tenha responsabilidade, né, no que ela está fazendo, porque é uma entrega muito grande da parte do terapeuta, de quem está ali do outro lado, e é uma entrega muito grande de nós, como clientes, na nossa expectativa. A gente gera uma certa expectativa, né? Às vezes, as pessoas procuram um terapeuta achando que ele vai fazer um milagre, né? Ah, eu vou lá, eu vou fazer o reset e amanhã eu vou acordar, tudo vai mudar na minha vida, o céu vai ser rosa, pronto, vou viver né, uma vida mágica. E não é bem assim. A gente realmente precisa confiar no trabalho de um bom profissional, né? Saber escolher um bom profissional, confiar no trabalho dele e observar, né? Porque se não há a observação, as coisas vão passando e vão continuar da mesma maneira, né? Você não vai estar observando o que está aparecendo, as portas elas vão se abrindo, as coisas vão se clareando, sentimentos vão indo embora, novos surgem, mas você precisa estar atento, né, a todas as observações. E assim, tem muitas coisas que as pessoas não têm consciência do quanto é perigoso. É. É perigoso você sair por aí mexendo em tudo quanto é coisa. Eu tenho uma cliente que outro dia ela até veio falar comigo e ela falou que ela, há muitos anos atrás, o pai dela falou para ela, ele fez e ele levou ela para fazer também, com uma pessoa que diz que abre as vidas passadas. E ela falou assim, nossa, ela abriu mais de 60 vidas passadas minhas. Agora você imagina, se a gente
vamos falar da sua experiência, né? O Gustavo, por exemplo, se tinha uma questão ali, uma só interferência de uma vida, né, anterior que estava atrapalhando a vida dele. Você imagina abrir 60 vidas passadas, de coisas que você não precisava mexer, que você não tinha que ter conhecimento, você traz tudo isso para a sua vida, você coloca isso na sua experiência atual. Eu já tratei pessoas aqui que chegaram com traumas terríveis. Nossa, mas eu abri uma vida passada e eu fui um assassino, não sei o que, eu mereço mesmo sofrer, porque minha vida. A pessoa queria cometer suicídio porque ela se achava a pessoa mais ruim do mundo. Ela falava, eu mereço tudo isso, porque isso é karma e tal. E isso pode traumatizar muitas pessoas. Só que tem pessoas que são muito respeitadas, inclusive por aí, que só trabalham com isso, e elas não trabalham essa vida passada, elas não limpam, elas não resolvem nada. E aí elas atrapalham muito mais a vida. A pessoa já chega lá com um problema, querendo resolver um problema, e ela traz mais problemas ainda para a pessoa. Então, isso da responsabilidade é muito importante. Quando eu comecei a trabalhar, eu nem sabia o que era isso. Teve uma cliente que falou assim, nossa, você lê arquivo acástico, você abre vida passada. Eu falei, o que é isso? Eu nem sabia o que era. Na época, isso lá em 2018, né, quando eu tinha acabado de começar a trabalhar com isso. Mas era uma. E eu abria, via a semelhança, as coisas que estavam interferindo, a gente só mexe naquilo que está interferindo. Então, é a mesma coisa assim, você não tem um espinho no seu pé, mas vamos fazer um buraco aí para ver se tem um espinho lá dentro? Não faz sentido. Se você tiver com um espinho no pé, se você tiver sentindo uma dor, você vai fazer um raio-x, você vai procurar o que é aquilo para você tratar. Agora, eu não tenho problema nenhum, né? Mas eu vou rachar a minha cabeça no meio para ver se tem alguma coisa no meu cérebro. Não faz sentido nenhum fazer isso, né? Se não faz sentido fisicamente, não faz sentido também energética e espiritualmente. Só que muitas pessoas fazem isso. E é por isso que vem muita gente aqui e fala, nossa, mas eu me trato há muitos anos, nossa, mas eu fiz, sei lá, barra de axis, eu fiz reiki, eu fiz não sei o quê. E esses profissionais, eles acham que estão ajudando, passando essas informações, abrindo coisas, só que se você não sabe fazer a limpeza, e tem que ter muita firmeza para fazer a limpeza, né? Se a gente não trabalha de forma realmente séria, se a gente realmente não leva a sério as energias que a gente está mexendo dos outros e a nossa própria, isso pode trazer uma série de problemas. A pessoa pode ficar doente, pode somatizar isso no corpo dela, pode trazer problemas para a vida emocional, espiritual, prosperidade, trabalho e tudo. A pessoa pode literalmente perder tudo se ela não souber trabalhar com isso, com responsabilidade, né? E aí a pessoa fica lá fazendo um negócio durante anos e anos e anos, abrindo um monte de coisa que ela não deve abrir, e depois ela aparece aqui e quer que a gente resolva da noite para o dia. Né? A gente consegue limpar tudo num dia só que as consequências daquilo que você vivenciou naquele período que isso tudo estava bagunçado, muitas vezes ela vai continuar vindo. Né? Se eu tiver arrancado um pilar estrutural de um prédio, eu não posso simplesmente querer que aquele prédio continue em pé. Eu vou ter que ir lá e consertar o pilar, ou se o prédio já tiver desabado, eu vou ter que reconstruir todo o prédio. Então, não dá para a gente realmente reconstruir a vida de uma pessoa da noite para o dia, mas dá, né, dentro do reset quântico, que, aliás, é a única terapia que existe, não conheço nenhuma nem no mundo que faça a limpeza de tudo em uma única sessão, só que limpar não significa que que a tua vida vai se transformar no outro dia, porque tudo que você construiu é o que eu falei sobre o colapso da função de onda. Tudo que você veio fazendo durante esses anos todos ainda tem consequências. Né? Se eu tiver cometido um crime, eu não tenho como me livrar desse crime, eu tenho que cumprir a pena daquele crime que foi cometido. Aí, a partir de agora, eu falo assim, não, eu não vou cometer mais crimes. Ok, aí sua vida pode melhorar. Agora, você querer que desapareça o que aconteceu no passado, isso realmente não é possível. Né? E a gente traz muito essa informação. A gente não promete absolutamente nada para a pessoa, sua vida amanhã vai ser um mar de rosas. Não vai ser um mar de rosas, mas você vai estar limpo, você vai ser só você, e a partir de agora a gente vai te ajudar a construir uma vida melhor para você.
E aí você vai conseguir se equilibrar a partir disso. Mas entenda que consequências das outras coisas que você já fez podem vir. Só que você vai lidar com essas consequências de uma forma diferente. Você não vai lidar mais com raiva, você não vai querer mais se vingar de ninguém, você vai entender, poxa, eu errei porque era o que eu sabia fazer. Você vai se perdoar, vai perdoar os outros. Né? Eu falo que o reset, até falei no nosso podcast anterior, né? O reset, ele traz você para uma vida no presente. É isso que a gente busca trazer. Vive o presente. Tudo que você fizer hoje, agora, vai refletir no seu futuro. Então, se você estiver fazendo tudo certinho, mas as coisas ruins ainda estão acontecendo com você. Sim, coisas ruins vão acontecer pelo que aconteceu no seu passado, pelo que você estava fazendo de errado no passado, pelas emoções erradas que você tinha no passado, pelas coisas que você não tinha resolvido ainda, e também porque a vida é assim. Né? A gente vive num planeta denso, a gente tem corpo físico porque esse planeta é denso. Então, coisas vão acontecer. Às vezes você vai brigar com alguém, às vezes você vai ter um patrão que é intransigente, às vezes você vai ter um problema com o teu filho, com o teu marido, e tudo bem. Você tem aquele ímpeto emocional no momento, você se acalma, você fica de boa, e você vai, como adulto que você vai e resolve as situações. Então, a gente traz muito isso para as pessoas. Você criou a sua personalidade até os 6 anos de idade. Ok. Você criou a sua personalidade lá, então você tem sentimentos infantis ainda dentro de você. Só que agora você é um adulto e, através de um trabalho que te normaliza, que te coloca centrado, você consegue colocar o seu adulto ali para controlar aqueles ímpetos que a sua criança interior ainda vai trazer para você no seu dia a dia. Mas é totalmente possível você resolver qualquer situação. Né? Dizem que a única coisa que não tem jeito é a morte, e é verdade. Né? É a única coisa que não tem como você resolver. O restante, tudo você pode superar. Só que com uma estabilidade energética, espiritual e emocional, vai ser muito mais fácil do que você estar vivenciando um monte de interferências, um monte de problemas emocionais, que você nem sabe o que é, né? E ter que lidar com tudo isso sem ter nenhum tipo de orientação. E ficar só querendo entender como funciona o universo e não saber controlar o seu próprio universo. E a responsabilidade, a autorresponsabilidade também, né, Vivi? Porque hoje o mundo está muito acelerado, né? Está tudo muito acelerado. Hoje as pessoas elas estão tão mais aceleradas, né? E a partir do momento em que a gente começa a viver realmente o momento presente, começa a olhar para si, a ter essa consciência, né, de que as coisas elas não são lineares, né? É cíclico, né? Então a gente precisa ter essa percepção também, né? E estar abertos, né? Nós precisamos ter a consciência das coisas e estar abertos, né? Para as suas consequências, as suas curas, né? E o que a gente precisa para estar cada vez mais evoluindo, né? E realmente, quando a gente tem a consciência de que interferências elas afetam a nossa vida, afetam o nosso cotidiano em todas as áreas da nossa vida, seja profissional, familiar, a gente consegue abrir espaço para o novo, né? Quando a gente tem essa consciência dessas interferências. Sim, quando eu comecei a atender, inclusive, né, eu tenho um pouco de apometria dentro do Reset, né, mas ele é muito mais do que isso. Mas o curso que eu tinha feito antes da criação era apometria, né? Então eu chamava de apometria quântica consciencial. Era o nome antes da gente colocar o nome de reset quântico, porque eu, eu sempre tive essa coisa de querer entender as coisas. Né? Eu sempre tive esse desejo. Quando eu estava no colégio, lá que eu era criança, se o professor dava uma ordem que eu não entendia por quê, eu falava, não, eu não vou fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? Se não me explicava e eu não via sentido lógico naquilo, eu não conseguia fazer, porque eu falava, não, isso não faz sentido. Então, o ser humano, ele tem esse desejo de saber, esse desejo de compreender as coisas para que ele possa formular um novo pensamento ali na mente dele. Né? Não é simplesmente dizer,
Ah, vai lá e faz. Ah, é isso e pronto, acabou. E quando eu era atendida pelos profissionais de terapia holística, psicólogos e tudo mais que eu passei durante a minha vida, muitas vezes eu falava assim, nossa, você estava muito carregada. Eu falava assim, tá, carregada de quê? Né? O que aconteceu? Né? E aí, realmente, uma sessão que era de 50 minutos, a pessoa me atendia por 3 horas e falava, nossa, você estava muito carregada. Eu falava, tá, mas como assim? Ah, é que você estava muito carregada, não tem como te explicar, mas eu fiz a limpeza e tal. Eu ficava assim, falava, gente, como assim? E foi aí que eu falei, não, eu preciso entender, eu quero saber como que eu vou tomar alguma atitude sobre isso se eu não sei o que está acontecendo comigo, né? E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar para desenvolver algo que trouxesse essa consciência para as pessoas. Tá, você tinha uma interferência aqui que estava acontecendo na sua vida por causa disso, disso e disso. Então, quando você tiver esse sentimento, quando você tiver esse ímpeto, você sabe que isso daqui é por causa daquela interferência, que você não precisa deixar isso dominar a sua vida. Aí a tua consciência vai te trazer a paz de espírito para você falar assim, peraí, isso aqui não é meu, eu não sou assim, eu não preciso agir dessa forma, eu posso fazer diferente, né? Então, quando você tem ideia de por onde começar, essa é a coisa que as pessoas mais perguntam, né? Ah, mas como que eu faço isso? Ah, você não precisa saber o como. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, você não precisa saber o como. Tá, realmente você não precisa saber o como. Eu não te falei como agir com seu filho. Falei? Não. Eu só te disse, ó, tá acontecendo isso aqui com ele. Agora você vai analisar com essas informações, você vai analisar o contexto da sua vida, porque por mais que você me conte muitas coisas da sua vida, não tem como eu saber todo o contexto. Eu não sei como é o relacionamento seu com seu marido, eu não sei o que você passou, todas as coisas que você passou na sua infância, eu sei um pouquinho do que você me contou, mas não sei tudo. Então você vai encaixar isso dentro do teu cotidiano, você vai falar, tá, então eu como adulto eu vou decidir fazer isso ou fazer aquilo dentro das minhas percepções, usando essa informação aqui que eu recebi. Isso é fluidez. Isso é você deixar a vida acontecer, porque a vida ela continua progredindo. Tem gente que fala, eu queria tanto voltar naquele tempo que eu era feliz, eu não sabia e tal. Gente, a vida só progride, a vida só vai para frente. E se a tua vida não está legal agora, você pode voltar a ter sentimentos bons, mas voltar naquele sentimento que você teve lá atrás, não. Até porque hoje você é uma outra pessoa. Antigamente, uma criança, você desse um pirulito para ela ou levasse ela no parquinho, ela estava feliz. Hoje, se eu te der um pirulito e te levar no parquinho, você vai ficar feliz? Não, você vai falar assim, nossa, o que eu vou fazer aqui? Vou parecer uma tonta, né? Chupando pirulito e escorregando no escorregador aqui, né? Como as pessoas vão me olhar. E isso não te diverte mais. Então, a gente não é mais o mesmo. A gente não tem como voltar em coisas que a gente vivenciou que foram boas. Mas a gente tem como todos os dias estar construindo uma nova história. E foi isso que você fez. A partir de uma informação, a partir de uma abertura que você se deu para liberar essas coisas, né? E você falou, né? Você não tinha conhecimento. O teu marido era super cético. O seu filho, então, era criança, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Mas a partir de se abrir para isso, você mudou completamente a sua vida, a sua história. Hoje você poderia estar separado, o seu filho poderia estar vivenciando uma vida triste com os pais separados, não ter esse núcleo familiar que para você é importante, né? Tanto que você teve problemas na sua infância, para quem teve problemas na infância é muito importante esse núcleo familiar. É o seu marido se reconciliar com o irmão, o seu filho poder conviver com o tio que ele gosta tanto, né? Então, todas essas coisas são contextos que só você podia trazer. Por mais que você me contasse, eu não tinha como resolver isso para você. Então, a gente traz essa fluidez. Nós te trazemos a informação que é importante para você, e não somos nós que escolhemos isso, né? Que fique claro, é muito importante isso também. É outra coisa que eu quero, vou ter que explicar rapidinho. Mas a gente trabalha conectado com a sua energia, com o seu eu superior, com os seus anjos de luz, com as suas hierarquias espirituais. Então, nós vamos lá, é como se eu chegasse para você, eu fosse uma faxineira, eu chegasse na sua casa, e eu falasse, ô, dona Érica, você quer que limpe a sua casa, mas como que você gosta que limpe? Que produto você gosta que use aqui na sua casa? Eu tenho que saber isso. Né? A gente tem que saber o que a pessoa, como a pessoa gosta das coisas. Então, a princípio, a gente faz isso. Né? A gente vai lá no teu eu superior, como a gente não vai perguntar isso para você, porque você não tem essa informação, né? Mas no teu eu superior tem a informação.
qual a informação que a Érica precisa para ela despertar? Qual a informação que ela precisa receber? Que vida passada que eu preciso trazer aqui para ela conseguir resolver essa questão do filho dela? Então, não vou vir trazer tudo. Eu vou trazer aquilo que vai fazer sentido para você. E quem fala isso para a gente é a tua energia, é o teu eu superior, que vai dizer, ó, se você falar, tem essa história aqui que está interferindo, mas só limpa, não fala nada para ela, porque isso aqui não vai fazer sentido para ela. Mas limpa. Então, a gente limpa tudo. Só que aí aquilo que é importante trazer, a gente traz, porque aquilo vai dar o gatilho, aquilo vai dar a informação que você precisa para você tomar a ação que você tem que tomar para resolver as questões da sua vida. Para tomar uma iniciativa de ir lá e conversar com seu filho, de apoiar ele da forma correta, né, de ir fazer um reiki, de fazer um curso de reiki, de fazer um curso de radiestesia, né, de encontrar alternativas para você ajudar as pessoas, que é uma coisa que é importante para você, né, de conseguir levar isso para o seu marido, apesar do ceticismo dele. Enfim, é isso. A gente traz aquilo que a pessoa precisa e não aquilo que ela quer por curiosidade. Né? Nossa, o que vem de gente, mas você vai abrir as minhas vidas passadas, né? Tem gente que quer fazer outro reset só para abrir mais vida passada. Fala, olha, a gente não faz. A gente só faz para você resolver as suas pendências. Inclusive, tem gente que vem para fazer o reset, a gente percebe que a pessoa não está preparada ainda, a gente fala, ó, no momento ainda não dá, estuda mais um pouco, entra lá na nossa plataforma gratuita, assiste os vídeos, para você compreender melhor, porque se você fizer nesse momento, não vai ser produtivo para você. Espera mais um pouquinho. Então, a gente tem essa premissa, a gente seleciona realmente as pessoas, e não por mal, não porque, eu tenho preconceito com essa pessoa, com aquela, não, é porque a gente busca essa compreensão, a gente lê a ficha da pessoa para a gente se conectar com isso e falar assim, é o momento, não é o momento dessa pessoa. E aí, a partir daí, a vida consegue ser transformada. Mas é tudo no momento certo, tudo fluido, né? Quanto mais a gente deixar a nossa vida fluir e a gente prestar atenção nos pequenos detalhes, e a gente for corrigindo aquilo que não deu certo e fazendo melhor na próxima vez, usando a ferramenta primordial que a gente tem, que é o nosso corpo, a nossa mente, as nossas palavras, as nossas ações, aí a nossa vida consegue fluir completamente. E você é uma prova disso, né, Érica? Eu sou realmente, eu tenho muito orgulho, assim, da minha trajetória até aqui, principalmente depois do Reset, né, porque foi a partir daí, eu sempre indico o Reset para as pessoas, e até então que eu tenho algumas amigas que fizeram Reset com vocês, e eu sempre digo que o Reset, ele é um norte, né, ele é um norte onde ele vai te dar um direcionamento, né? Como você falou, você não disse o que eu tinha que fazer com meu filho para poder ajudá-lo. Eu me abri, né? Eu estava totalmente aberta para receber aquele relatório, e quando você me trouxe aquilo, eu busquei da melhor maneira possível, né? Junto com a minha consciência, para poder ajudá-lo. Né? Mas foi um norte para mim, foi uma base com responsabilidade, uma base muito bem feita, uma base sólida, né? Então foi um norte, foi uma abertura de um caminho, né? Para que hoje eu pudesse estar onde eu estou hoje, com a consciência que eu tenho hoje, ajudando a minha família, o Gustavo, que recentemente fez 9 anos, hoje é uma criança, incrível, sensível, uma criança educadíssima, a minha família, né, não toda, assim, hoje realmente nós temos um casamento muito mais sólido do que a gente já teve, né, apesar dos seus 16 anos, a gente costuma brincar, meu Deus, 16 anos, nem parece, né, a gente já viveu tantas coisas, mas ele hoje é um relacionamento sólido, nós temos um relacionamento de homem e mulher, de amigo, de amiga, de amizade, né, e construímos uma família e por uma base muito forte hoje, né? E realmente foi a partir do Reset que a gente começou a ter a consciência disso, né? E de várias outras coisas. Ai, que legal, Érica. Fico muito feliz de ver os resultados e quando a gente fica bastante tempo assim sem se falar, né? A gente se encontra de novo e a gente vê a transformação. Isso realmente dá muita alegria, dá muito orgulho para mim, para a Lara também, de ver o quanto a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas, né? E
é o que a gente se propõe a fazer, mas ver o resultado, assim, depois de um tempo e ver o quanto isso ainda impacta na vida das pessoas é muito importante. E a gente sabe que a gente não é capaz de ajudar o mundo inteiro, mas a gente ajudando uma pessoa, olha quantas pessoas foram ajudadas, né? Até indiretamente aí o seu cunhado, a família do seu marido e outras pessoas que se relacionavam com vocês, às vezes pessoas com quem vocês tinham desentendimentos, que hoje vocês conseguem lidar com isso melhor, né, entender melhor, no trabalho, no dia a dia, né, a gente acaba conseguindo impactar outras pessoas, né, o Gustavo lá na vidinha dele, com os amiguinhos também, isso impacta, porque a forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente vive mesmo, isso impacta na vida das outras pessoas, né? Então é muito importante para a gente ter esses relatos, está sendo muito gostoso fazer os podcasts, justamente por isso, para a gente ter esse contato, né? Eu fico até um pouco emocionada, eu sou chorona pra caramba, eu fico emocionada de ver assim a alegria e a mudança nos olhos das pessoas que chegam muitas vezes aqui desesperadas, que não sabem o que fazer, e a gente consegue ajudar, isso realmente não tem preço, não tem preço mesmo. Eu te agradeço muito, se quiser falar mais alguma coisa, eu vou deixar você fazer as considerações finais aí, também para não ocupar tanto o seu tempo, e é isso, fala aí o que você quer falar no final. Eu acho que essa troca realmente, Vivi, é muito gostosa, assim, para vocês, é gratificante para a gente que está aqui do outro lado também porque é uma transformação, assim, que eu acho que se eu sentasse aqui hoje e começasse a falar de tudo que aconteceu ao longo desses 5 anos após o reset, olha, eu posso te afirmar que eu acho que a gente ficaria uns 2 dias aqui só falando, sabe? Porque são muitas coisas, né? E você começa a observar as mudanças, né? E o mais legal é o suporte, né? Eu até teve um tempo atrás em que eu estava muito feliz. Sabe quando você irradia alegria, você parece que quer transbordar? Eu estava na fila do trânsito, estava parada, e era buzinaço, era isso, era aquele outro, eu atrasada para pegar o Gustavo, e foi me irradiando assim uma felicidade, um amor por mim mesma, por estar viva, por estar naquele local, sabe? E eu mandei uma mensagem para Lara. Foi até curioso. Porque daí eu tava pensando no meu reset, isso deve ter 1 ou 2 meses mais ou menos. Eu mandei uma mensagem para Lara e eu agradeci por tudo, sabe? Por tudo que vocês fizeram por mim, e consequentemente pela minha família, né? E que nos trouxe nesse momento até hoje. Ela me mandou uma mensagem super carinhosa também. A gente cria um vínculo, né? É tão gostoso, a gente cria um vínculo realmente em que dá vontade de ver, dá vontade de falar, dá vontade de acompanhar, né? E todos os posts que vocês vêm fazendo, assim, realmente tem servido de grande valia para estreitar esse laço, né? Além de aprimorar, expandir o conhecimento, mas para estreitar o laço também, e está sendo muito bom, muito gostoso. Continuem, 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 não parem, porque eu tenho certeza que tem muitas vidas ainda para vocês alcançarem, impactarem, assim como foi com a minha, é, e eu tenho certeza que tem muita colheita ainda pelo caminho de vocês também. Eu fico muito feliz de fazer isso aqui, eu adoro, né? Ontem até eu atendi uma pessoa aqui e eu saí assim elétrica e falando com a Lara, falando, nossa, aconteceu isso, foi assim, foi assado. Eu amo fazer isso daqui. E eu fiquei um tempo, né, com problema de coluna, né, com uma hérnia de disco, e aí eu não estava conseguindo ficar sentada, e isso me trouxe uma tristeza muito grande, né? E aí, conversando, né, eu tenho meu terapeuta também, e aí eu conversando com o terapeuta, ele falou assim, você precisa voltar, né? Ele falou assim, para você, porque agora eu já tô assim, 99%, né? Eu não sinto mais dor, eu tô muito de boa com essa hérnia que eu adquiri ela na época que eu trabalhei de Uber, né? Ficava muito tempo sentada no carro e acabei machucando a minha coluna, né? E aí ela voltou com tudo no último ano aí que eu fiquei parada de vez. Ele falou assim, para você se curar completamente, você tem que voltar a fazer o que você faz de melhor. Ele falou, vai falar com as pessoas, vai fazer as suas postagens, e aí eu voltei com tudo, todo dia eu tô lá no Instagram, né, falando com o pessoal, e tô com planos aí, a gente vai ter agora
uma comunidade que vai ser muito bacana, com aulas frequentes. Vocês vão gostar, é novidade que eu tô projetando aqui, né? E vou fazer algumas lives também, já estou conversando com algumas pessoas para fazer live, né? E estou fazendo os podcasts, né? Isso aqui também era uma ideia que eu tinha de muito tempo e não estava conseguindo fazer, e agora a gente vai ter sempre esse contato aí com vocês. É muito gostoso ouvir quem já passou por isso e também trazer vocês para que vocês possam mostrar para as outras pessoas o trabalho que a gente faz e que a gente pode impactar, ajudar mais pessoas, né? E é um trabalho bem rápido e que não precisa você ficar dependente da gente. A gente não quer que ninguém fique dependente, a gente quer que vocês se tornem pessoas prósperas, felizes, que a vida de vocês ande e que vocês contem para todo mundo mesmo, para a gente poder ajudar mais e mais pessoas. Eu não quero ficar 10 anos ajudando a mesma pessoa, eu quero poder expandir isso. E sempre que vocês quiserem voltar, que tiver demandas, vocês voltam, mas a gente não tem essa crença limitante de que a gente está perdendo a pessoa por a pessoa ter se curado. Eu quero mais é que todo mundo se cure, todo mundo fique bem, que o mundo mude, que fique tudo maravilhoso. É esse o desejo que a gente tem aqui desde o começo. Porque quando eu conseguir me curar, realmente curar o meu emocional lá atrás, tirar as interferências espirituais negativas que eu tinha desde a minha infância, desde 5 anos de idade que eu me lembro, a minha vida fluiu de um tanto, e eu sei que a gente hoje é capaz de fazer isso na vida das outras pessoas, né? E isso realmente não tem preço. A gente precisa da energia, né, do dinheiro, porque a gente precisa sobreviver e a gente precisa ter força para conseguir fazer tudo que a gente faz. Mas realmente o preço o preço disso é impagável. Até a Juliana, ela que foi a pessoa que eu entrevistei aqui anteriormente, no primeiro, ela falou assim, se ela voltasse há 4 anos atrás e alguém perguntasse para ela se ela queria um prêmio da Mega Sena ou se ela queria sentir a paz que ela sente hoje depois que ela fez o reset. Aliás, ela fez o mini reset, ela nem fez o reset completo. Ela falou que ela escolheria ter feito o mini reset porque realmente a paz que ela tem vale muito mais do que dinheiro. Ela falou que dinheiro a gente conquista, né? A gente consegue trabalhar, se a gente estiver bem, a gente faz qualquer coisa, a gente resolve qualquer problema. Mas se a gente tiver dinheiro e a gente for uma pessoa vazia, uma pessoa triste, uma pessoa que não se o teu filho não tivesse bem, se você não tivesse com o seu marido por causa de bobagens, se você não tivesse feliz, o que ia adiantar? Né? Aí tem gente que fala assim, mas eu vou ser triste lá em Paris. Tudo bem, vai ser triste lá em Paris, mas compara, né? Compara você ser triste com um monte de dinheiro e você não ter realizações pessoais, emocionais, que no fim é isso que vale a pena, né? Para mim, né, na minha vida, tudo mudou quando eu tive paz de espírito, né? Quando eu consegui ter uma vida leve, né? E acredito que quando as pessoas experimentam isso, elas enxergam o valor dessa paz, né? Eu costumo dizer que é um caminho sem volta, né? O autoconhecimento é um caminho sem volta, essa paz, essa abundância de paz, ela é um caminho sem volta e ela é impagável. Não tem como você mensurar é, é, com dinheiro, com qualquer outra coisa que seja, né? E realmente, quando você descobre ela, quando você descobre o caminho e de que você tem essa capacidade de chegar até lá, você não olha mais para trás, né? Ou melhor, você olha para trás com muito orgulho, né, de tudo que te trouxe até ali, e as coisas ficam mais leves. E quando a gente entende essa nossa capacidade, isso nos torna mais fortes também, né? Isso é muito gostoso. A gente conseguir mostrar para o mundo as nossas capacidades, a gente conseguir viver aquilo que é a nossa essência, a gente poder trabalhar com coisas que a gente ama, e às vezes, mas eu sou caixa do supermercado, eu não, como que eu vou amar o que eu faço? Tudo que a gente faz é servir. Então, o caixa do supermercado, ele serve. O catador de latinha, ele serve. O executivo do maior banco do mundo, ele serve. A gente está sempre servindo. E aí, quando a gente está feliz, a gente tem prazer em servir, seja lá o que a gente vai fazer. E quando a gente faz bem aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue, inclusive, crescer na vida. Né? A Lara começou a trabalhar comigo, inclusive assim,
né? Eu vim morar aqui em Florianópolis e a gente foi dividir uma casa, eu, ela e mais algumas pessoas na época, né? Eu tive que alugar um lugar e dividir, porque eu não tinha como morar sozinha na época. E ela trabalhava, tinha o trabalho dela lá, mas ela começou. Eu comecei e perguntei: você quer aprender? Eu vou te ensinar a fazer o reset e tal. E ela começou a fazer, e ela nunca chegou para mim e falou assim: ah, mas quanto que eu vou receber? Quanto que eu vou ganhar? E tiveram outras pessoas que eu quis ensinar e a pessoa ficava preocupada com quanto ela ia ganhar. Ela nunca me perguntou isso. E ela começou a trabalhar, ela começou a dar certo, ela conseguia fazer. Falei, estava dando muito certo a gente trabalhar junto. Aí passou um mês e meio que ela estava trabalhando comigo. Eu fui e paguei ela. Ela ficou assim, não, mas a gente não combinou nada, não sei o quê, não, eu não quero, não sei o quê. Eu falei, cara, você não está recebendo você não está recebendo porque eu combinei alguma coisa com você. Você está recebendo porque você é apta a fazer isso. Quando eu comecei, eu também não ganhava nada, porque eu não tinha experiência, eu não sabia se ia dar certo, né? E eu tinha insegurança, eu tinha medo, e a mesma coisa ela. Só que ela veio num desprendimento tão grande que ela estava interessada em ajudar as pessoas, ela estava interessada em aprender. E isso trouxe toda a prosperidade para ela. E hoje ela está super bem financeiramente, a gente está bem financeiramente, a gente montou a nossa empresa, as coisas foram fluindo. Por quê? Quando a gente está no nosso caminho, quando a gente está fazendo as coisas com prazer, dá tudo certo. Né? Então, às vezes as pessoas acham que elas precisam de dinheiro para resolver os problemas delas. Não, elas precisam de felicidade, elas precisam de paz de espírito, que aí elas mesmas conseguem produzir tudo isso. Porque Deus é muito bom. Quando a gente está no caminho certo, quando a gente está usando a nossa ferramenta, né, de uma forma assertiva e a gente está fazendo bem, tudo vem. Né? É realmente a lei da atração funcionando, né? E ela funciona para o bem e funciona para o mal também. Eu costumo dizer que o dinheiro, ele é consequência, né? Ele é consequência de tudo que você faz. É, não dá para a gente também ser hipócrita, né, Vive? Ah, porque eu não preciso de dinheiro. Nós vivemos no mundo capitalista, né? Nós precisamos sim do dinheiro para viver, para nos manter, e nós precisamos da energia do dinheiro, né? Ele é fundamental hoje para a nossa sobrevivência. Até então, que às vezes a gente escuta de algumas pessoas, né? Mas um terapeuta ele pode cobrar? Ele deve cobrar, porque ele tem uma vida tanto quanto qualquer outra pessoa tem. Ele precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa de moradia, né? Então, nós precisamos sim do dinheiro, né? Todo terapeuta, toda pessoa precisa do dinheiro. Mas o dinheiro, na visão do terapeuta, ele acaba sendo uma consequência. Isso que é difícil das pessoas entenderem, né? Então, ele é uma consequência. Ele vem por mérito e ele vem realmente de uma maneira branda, de uma maneira leve, de uma maneira gratificante, né? E não só do terapeuta. Eu acho que todo mundo, em qualquer profissão, que está ali disposta a fazer aquilo, com entrega, com amor, com responsabilidade, as coisas fluem, né? Porque você está vibrando naquilo. Você está entregando para o universo que você quer mais daquilo, né? Não tem como você vibrar algo bom e o universo te entregar ruim. Não, não tem, isso não funciona, né? Então, tudo que você vibra, volta. Então, vamos vibrar mais coisas boas para receber mais coisas boas também, né? E é assim que funciona. Exatamente. E o terapeuta, como a gente trabalha com coisas muito densas, você sabe que a gente tira às vezes até demônio. E Uhum. não tô falando é, não estou falando isso como retórica, é verdade. Às vezes a pessoa está tão pesada e a gente que tem que lidar com todas essas energias, né? Então, o próprio universo encaminha a gente para um caminho que a gente consiga lidar com isso. Né? Eu, por exemplo, estive com esse problema e vai ver quanto é um tratamento de uma hernia de disco, né? E se a gente não tiver essa estrutura para a gente manter o nosso físico bem, o nosso emocional bem, a nossa vida prática bem, tem que se alimentar bem, você tem que ter, por exemplo, eu tenho que morar num lugar afastado, eu moro num sítio, né? Eu não moro na cidade, lá num apartamentinho
pequenininho, porque se eu for fazer isso, eu não consigo fazer o trabalho que eu faço, com tantas energias ali, você tem que lidar com todas aquelas energias, e ainda você tem que lidar com a energia das pessoas com quem você está trabalhando, e mais com a tua própria energia. Então, a gente tem diversas coisas que precisam ser supridas, e a própria espiritualidade vai trazendo isso para a gente, vai permitindo que a gente fique protegido, né? Então, hoje, eu tenho muita tranquilidade para fazer o que eu faço. Antigamente, se eu ficasse doente, eu não tinha o que fazer. O que eu ia fazer? Eu ia esperar a morte, né? E a gente já teve problemas de ataques espirituais com os nossos bichinhos, já tive uma gatinha que morreu, a nossa cachorrinha teve câncer, e a gente gastou assim, uma fortuna para poder salvar ela. Então, a gente tem 12 gatos aqui, né? Então, a gente tem que ter toda essa estrutura, que é uma estrutura de proteção. E aí, como que você mantém tudo isso? Né? Se a gente não tiver força para isso, a gente não consegue manter. E se você for ver, tudo o que a gente faz é um valor muito irrisório perto da transformação que traz e perto do tempo que a pessoa perderia fazendo outras coisas durante anos e anos e anos sem conseguir um resultado. Né? A gente teve uma pessoa que ela é, como que acho que é psicanalista que ela é, né, aliás, e ela falou que ela fez tratamento ela fez psicanálise durante 10 anos, e ela não chegou até aqui porque ela não estava solucionando, e ela fez uma sessão de reparação essencial, fez o reset e fez uma reparação essencial com a Lara, e o que ela disse no final da sessão, ela falou assim, isso aqui valeu por mais do que 10 anos, os 10 anos de psicanálise. E até recente ela mandou mensagem para a Lara e falou, eu nunca mais fiz terapia. Ela nunca mais precisou, porque a questão dela não estava mais no emocional, ela já tinha tratado o emocional, né? A questão dela estava no espiritual mesmo, né? E se a pessoa não tem essa visão, ela não consegue enxergar isso, e ela não limpa isso, a vida dela não flui, né? Agora, você ficar 10 anos pagando 100, R$ 200 para fazer uma psicanálise de 50 minutos toda semana, é, é irrisório perto de fazer um reset e realmente conseguir toda a limpeza que você precisa, né? Então, realmente, o prazer de fazer isso para a gente é imenso, isso não tem preço, mas para as pessoas que passam por isso também não tem preço, né? Principalmente depois que elas conseguem deixar o passado para trás, que leva um tempo para esse passado se dissipar, mas tem pessoas que dizem que no dia seguinte já se sentiram bem. A Juliana, no podcast passado, falou que ela demorou uns 20, 25 dias para realmente se sentir bem, e hoje ela está super bem também, assim como você está, e isso que vale, né? Eu também levei cerca de uns 20 dias, mais ou menos, para me sentir bem. Mas já estou aí 5 anos, né? Ainda reverberando essa energia toda, né? Mas se você for pegar também, né, Vivi, o investimento que é no Reset e diluir em 5 anos, né? Não tem como nem a gente querer pensar nessa conta, né? E eu acho que por isso também que existem muitos diagnósticos hoje, né? Hoje em dia, se a gente for parar para pensar, é muito TDAH, é muito medicamento, né? Imagina se lá atrás, quando o Gustavo começou a acordar no meio da madrugada, eu levasse ele no médico. Com certeza ele ia tomar remédio, uma criança de 5 anos, né? Com certeza ele ia tomar remédio, talvez um ansiolítico para dormir melhor à noite, ou tal, algum tipo de terapia, né? Mas eu, no meu coração como mãe, eu sabia que ele não precisava daquilo. Não era aquilo que ia ajudar ele, né? Mas, claro, ainda existe muitos diagnósticos ainda feitos precocemente, e de uma maneira errônea, né? Sendo que poderia ser tratado de uma maneira muito mais simples, né? De uma maneira eficaz, né? Porque com certeza ele ia ficar tomando medicamentos, medicamentos, medicamentos. Talvez iria ter que aumentar a dosagem conforme for passando o tempo, ia viver refém disso, né? Nós, como pais, também reféns, né? Sendo que hoje o Gustavo dorme tranquilamente bem, nós conseguimos entender muitas das situações e orientá-lo da melhor maneira possível com uma sessão, né? Eu até postei recente, né? Você deve ter visto o vídeo que eu postei lá
no Instagram falando sobre o TDAH, né? Que hoje em dia tudo é TDAH, né? A pessoa chega Uhum, lá, eu estou esquecendo as coisas, eu não tô, eu tô fazendo uma coisa, eu tô no meio do caminho, parece que apaga da minha mente o que eu estava uhum. fazendo, né? E eu até falo no vídeo, eu falo, tá, pode ser TDAH? Pode ser. Mas, na maior parte das vezes, é insatisfação. É a pessoa não estar vivendo da forma como ela gostaria. Às vezes ela até vive o que ela quer, às vezes ela até faz o que ela quer, só que não da forma como ela gostaria de estar fazendo. Às vezes a pessoa tem um trabalho que ela ama, só que às vezes por ela ter um patrão que limita, um patrão que cobra demais, que deixa ela estressada, ela esse estresse faz com que ela esteja insatisfeita. Então, o TDAH geralmente é insatisfação. Né? Não vou dizer que não existe, porque eu não sou médica, não sou psiquiatra para dar um diagnóstico, mas em muitos casos a pessoa assinala lá na nossa ficha que ela tem TDAH, e na verdade, quando a gente vai olhar, né, a parte espiritual, energética e até emocional, a gente percebe que aquilo não é isso. E às vezes até é a forma como a pessoa se relaciona com os outros, né? Às vezes a pessoa ela não se entende, aí ela acaba não entendendo a reação das outras pessoas, e ela quer impor os sentimentos dela sobre os outros. Tem uma série de coisas que a pessoa faz no dia a dia dela que vão complicando a vida dela. Mas depois que você remove as interferências e que você dá essa orientação, acabou. Né? Resolve tudo, né? Até a sessão que eu fiz ontem, a cliente, eu não costumo fazer sessões, né? A gente abriu uma exceção porque é uma pessoa que já está com a gente há bastante tempo, né? E aí veio, era a Lara que ia fazer a sessão, na hora que ligou a câmera, era eu que estava lá. Né? Eu falei para ela, ó, veio aqui para mim que era para eu falar com você. E aí eu conversei com ela e ela falou assim, eu percebi que eu não tenho problema, na verdade, é tudo uma questão de lapidar. A falta da gente ver o outro, né? A falta da gente entender que o outro não é igual a gente, que ele não pensa da mesma forma, e que a gente às vezes tem que chegar e falar assim: eu me sinto de tal forma, eu me sinto assim. Como você se sente? Ouvir como a pessoa se sente, né? Porque as pessoas falam assim: você fez isso comigo, e isso é uma acusação, né? Então, se você se percebe, você fala assim: tá, esse é o sentimento que eu tenho sobre isso. Mas como será que essa pessoa se sente? Será que ela realmente quis dizer isso que eu interpretei? Então, o simples fato de você ter essa clareza mental, de você conseguir perguntar para outra pessoa, isso muda tudo. Muda tudo. Muda uma separação de uma pessoa, muda a educação que você vai dar para o seu filho, muda o seu diálogo com seus amigos, com a sua família, com as pessoas com quem você convive, com as pessoas do seu trabalho, e acaba mudando tudo. E às vezes é 20 minutos de conversa, às vezes é uma informação que a pessoa não tinha, às vezes é ler um relatório com a mente um pouco mais aberta, é deixar passar um tempo e ler de novo. Né? Nossa, tem muito cliente nosso que fala o que você falou, né? Eu imprimi o meu, pus numa pasta e de vez em quando eu vou lá e olho de novo, eu falo, gente, a Vivian teve aqui. Ela imprimiu esse negócio de novo aqui e mudou alguma coisa, não é possível. Porque realmente a gente vai amadurecendo e a gente vai tendo novas percepções. E a gente vai tendo novas ações também sobre as coisas que às vezes antes a gente estava errando, a gente estava com dificuldade, e aí de repente essas dificuldades vão desaparecendo porque a gente fez diferente. E não porque você olhou lá no poste, alguém fez uma magia para resolver a sua vida. Isso simplesmente não existe. Você pode se conectar com essas energias negativas para modificar isso num piscar de olhos, num estalar de dedos. Só que e as consequências depois, né? Então é muito melhor você fazer isso com leveza, com naturalidade e deixando as coisas fluírem, que é essa a premissa aqui que a gente tem com o Reset, de fazer você permitir que a sua vida flua, porque as coisas boas vão acontecer, é só você usar melhor a ferramenta que você tem aí. E todos nós somos capazes, né, Vivi? Todos nós temos acesso a essa ferramenta. A gente só precisa nos permitir, né? A abundância, a prosperidade, a saúde, a beleza, todos nós temos, né? Nós somos seres únicos.
a gente só precisa se permitir, né? E claro, às vezes, para a gente ter essa clareza da permissão, a gente precisa abandonar algumas coisas, né? Deixar algumas coisas lá atrás. Ter a consciência de que o que está lá, fica lá, perdoa, deixa embora, né? Se você não cabe mais em determinado espaço, é porque aquele espaço não era para você, e está tudo bem, as coisas evoluem, né? Hoje, eu tinha lugares antes em que eu achava legal, tinha coisas antes que eu fazia que eu achava muito, muito legal, muito, não podia viver sem aquilo. Hoje, eu já me vejo um peixe fora d'água. Às vezes eu vou nos mesmos encontros com as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, mas eu me vejo como se eu fosse um peixe fora d'água, né? E tá tudo bem, são mudanças, são transformações, a gente está aqui para evoluir, né? Eu costumo dizer, assim, tem às vezes pessoas que dizem assim, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Cadê a evolução, né? Você nasceu assim, você cresceu assim, você não precisa morrer assim, né? A evolução, ela tá aí para todos nós, a gente precisa se abrir para ela. Então, sou 8, 80? Não, hoje eu sou 8, amanhã eu sou 10, amanhã eu sou 5 e tá tudo bem, tá tudo certo. A vida, ela é assim, a gente só tem que se permitir. É isso mesmo, e às vezes as pessoas não mudaram, mas você muda, né? E às vezes você tinha um conflito com um familiar que você perdoou, mas não faz mais sentido você ter convivência com aquelas pessoas, porque realmente são pessoas que não te fazem bem, e tá tudo bem. O importante é que você não tenha problemas com isso. Você ficar olhando lá com raiva, não gosto. Quando eu vejo foto do fulano, eu não falo mais com ele, mas quando eu vejo ele, eu fico com raiva, e tomara que ele se exploda. Isso não é perdoar, isso não é deixar para lá. Então, às vezes, as pessoas se afastam achando que isso vai resolver o problema. Então, o mais importante é a gente ter essa paz de espírito. Você não precisa conviver com ninguém que não faz mais sentido para você. Seja de família, seja amigo, seja quem for, seja trabalho, não importa. Você não tem que se forçar a viver uma realidade que não faz mais sentido para você. Mas você tem que estar bem com isso também, né? Porque tem pessoas que, eu vou morar lá nos Estados Unidos porque eu não quero contato com a minha mãe, tá? Mas continua lá propagando todo esse sofrimento que teve porque teve um problema com a mãe, né? Então, a gente curando tudo isso, a nossa vida flui e a gente, eu vim aqui nesse ambiente porque eu tenho alguns amigos aqui, é uma, sei lá, uma festa de aniversário, eu vim aqui, convivi, mas não faz sentido, não que você nunca mais vai. Você vai às vezes só para que a pessoa te convidou, para você não ser chato, né, com a pessoa, mas você não tem que se forçar a ser uma coisa que você não é. O mais importante é a gente saber viver a nossa essência sem também conflitar com a essência das outras pessoas, que quem quer tá aqui, tá evoluindo. Quem não quer, também tá tudo bem. A gente não precisa brigar com essas pessoas, mas a gente pode trazer um pouco da nossa luz. De repente, né? Quantas pessoas você já indicou o reset que não quiseram fazer? Mas tiveram tantas outras que você indicou e elas quiseram fazer. E elas fizeram e foi bom para elas. E tá tudo bem, né? Então, cada um no seu tempo. E a gente respeita o tempo dos outros, respeita o nosso próprio tempo e também respeita o tempo das coisas que a gente está fazendo agora, amadurecer no futuro, para a gente poder colher também os frutos bons da nossa mudança positiva, né? É isso aí, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu momento do despertar, né? E a gente precisa entender também que o tempo do outro é diferente do nosso e o nosso é diferente do outro, e realmente está tudo bem. Hoje, quando a gente fala assim, está tudo bem, parece até um pouco clichê, né? Mas para e reflete sobre a frase que você está falando. Está tudo bem, né? O que que isso significa? Você fala da boca para fora ou realmente você entende que está tudo bem eu ser quem eu sou, está tudo bem eu não querer ir a determinado lugar, está tudo bem o outro não querer fazer um reset como eu fiz, está tudo bem, né? Então, vai ter sempre pessoas no nosso caminho que vão querer fazer, outros não, e tá tudo bem nisso, né? Eu costumo sempre dizer pro Gustavo que ninguém é obrigado a fazer nada com que ele queira, né? Assim como ele também não é obrigado a fazer nada que os outros queiram, né? Porque ele é uma pessoa única. Ele gosta de brincadeiras que o amigo não gosta, ele gosta de comer coisas que o amigo não gosta, e está tudo bem, né? Não é por isso em que ele não vai mais conviver, não é por isso que ele não vai estar perto,
Não é só a gente realmente ter a consciência da frase está tudo bem. É verdade. E tá tudo bem também de, por exemplo, na criação de criança, né? Eu até falei disso recente, né? Lá no Instagram. Na criação das crianças, muitas vezes os pais acham que a criança pode escolher tudo, né? Ela não pode escolher tudo e tá tudo bem a criança não gostar de fazer determinadas coisas. Só que quando você é criança, você tem que ter o senso de responsabilidade, é aí que entram os pais, né? Então, você falar para a criança, guarda os seus brinquedos, né? Você pedir para a criança, por favor, guarde os seus brinquedos. Não, é uma responsabilidade. Meu filho tem que guardar os brinquedos. E faz ele guardar. Se ele achar ruim guardar os brinquedos, tudo bem ele achar ruim. Você fala assim, tudo bem que você não gosta de fazer, mas tem algumas coisas que a gente tem que fazer que a gente não gosta, né? Que a gente não está afim de fazer. E tá tudo bem você não querer fazer, mas tem coisas que a gente tem que fazer. Só que agora você não pode ser forçado a comer uma coisa que você não gosta. Então, essa diferenciação é muito importante também na educação da criança, né? Eu até trouxe isso porque eu falei disso no Instagram esses dias e é muito bacana ter essa diferenciação. Quando a gente é adulto, a gente escolhe, mas quando a gente é criança, os pais têm que mostrar, né, que tem algumas coisas que são as obrigações, são coisas que são necessárias dele fazer mesmo que ele não queira, que ele não esteja com vontade, para que no futuro também ele não fique frustrado com tudo, né? Uhum. Eu, inclusive, vi o post, eu achei o máximo, achei de uma utilidade assim, incrível, e eu concordo absolutamente em tudo. As crianças, hoje, eu acho que elas têm níveis de responsabilidade, conforme elas vão crescendo, ganhando maturidade, elas vão tendo níveis de responsabilidade, e, consequentemente, o poder da escolha, né? Como ela fala no vídeo. Como é que você vai dar o poder de uma escolha para uma criança de 5 anos para fazer determinada coisa? Não dá. Eu sou responsável por ele, eu escolho aonde vai, né? Ele tem só 9 anos, então ele não tem maturidade o suficiente ainda para saber que determinado lugar é bom ou não para ele, né? E aos Então, poucos você vai dando essa liberdade para ele, né? Por exemplo, com 9 anos, ele talvez consiga escolher o sapato que ele vai usar, a roupinha que ele vai usar, né? Às vezes ele pode pôr uma coisa que não está combinando muito, aí você vai lá e ajuda a falar, meu filho, mas esse sapato não fica bom com essa calça, e você vai só lapidando. Mas quando é muito pequeno, tem muitos pais que fazem isso, né? E é é, dor da infância, né? Às vezes a pessoa foi muito maltratada na infância e ela não quer passar por aquilo, mas aí ela está tratando o filho numa dor, ela não está tratando no potencial dela, e a criança acaba se tornando depois muito intransigente, né? Aí ela vai querer, tá, agora eu fiz 18 anos, eu quero que meu pai me dê uma Ferrari, e eu vou espernear para ter a Ferrari, porque ele não entende que tem uma limitação, né? Então, eu acho que todas essas coisas são muito importantes para um adulto saber, para poder gerir a vida dele melhor, para não, justamente para aquilo que a gente falou antes, né? Para a gente não ficar passando o bastão de problemas emocionais que a gente teve. Eu vou passar o bastão só de uma forma diferente, mas ainda é uma dor, ainda é um problema, né? Então, a gente consegue, com esse equilíbrio, a gente consegue ir trazendo isso tudo para o potencial, né? E agora eu quero fazer essa comunidade, inclusive, para isso, para que a gente possa trazer esses temas, porque eu posso fazer aulas de diversas coisas, mas quando a gente está numa comunidade, a gente consegue ver as demandas das pessoas, eu estou com dúvida sobre isso, aí a gente cria um conteúdo sobre aquilo, eu acho que vai ser bastante produtivo e estou ansiosa para começar. ai, que legal, também já estou ansiosa. Essa interação é muito legal, né? Porque cada um tem a sua vida, né? Cada um tem as suas necessidades e realmente trazer o assunto de uma maneira clara, com base e toda a bagagem que vocês têm, nossa, acho que vai ser muito legal. Já estou ansiosa já também. Érica, foi muito legal conversar com você, te agradeço demais. A gente acabou falando de vários assuntos aqui, né? Mas vai ser muito bom, creio que vai ajudar muita gente aí a ter mais clareza, né? Tanto as pessoas que optarem por fazer ou não fazer o reset, mas eu acho que tem muitas coisas que a gente conversou aqui que vão trazer aí uma expansão de consciência, né? Um despertar. Até coloquei esse nome, né? Pode despertar, né? Para que as pessoas
possam, através dessas trocas, né, que a gente faz aqui, que as pessoas possam também trazer mais clareza e mais despertar para a vida delas e possam aí progredir, né, na vida e começar a usar cada vez melhor a ferramenta única que Deus nos entregou, que é esse corpo, essa mente, e tudo aquilo que a gente pode fazer com ele, né? Tanta gente usando para coisas ruins, mas saiba que são poucas coisas que a gente tem que mudar, que a gente tem que melhorar para que a gente consiga, de fato, fazer a nossa vida ser melhor e a vida das pessoas ao nosso redor também ser melhor, e, consequentemente, a gente vai mudando o mundo, né? A gente vai pingando uma gotinha de amor, de colaboração, de ajuda em cada lugar. Aí a gente já atendeu gente em, acho que em mais de 20 países, então a gente vai pingando essas gotinhas aí por todo lado, e no final das contas a gente vai conseguir fazer esse mundo se tornar alguma coisa melhor. E é tão gostoso, né, a gente poder, todos na mesma egrégora, né, todos emanando a mesma energia, é prazeroso poder ajudar o outro, poder compartilhar, né. Nossa, eu fiquei extremamente honrada, assim, quando você me chamou para a gente conversar, porque, às vezes a minha dor pode ser a dor do outro também, a minha experiência pode não ser igual, né, com certeza não é igual ao do outro, mas ela às vezes pode auxiliar em alguma coisa, né. Às vezes algo que a gente falou aqui, poxa, deu um clique, deu um gatilho, olha, é isso que talvez eu precisava para mim, né, ou talvez eu possa estar vendo uma situação por um outro ângulo, né, por uma outra perspectiva e as coisas acabam mudando, né. Então, agradeço o convite mais uma vez, sempre que precisarem eu também estou à disposição. E continuem, continuem, que bom que você voltou, que bom que você está melhor. Continua, 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 porque realmente tem muitas e muitas pessoas ainda para vocês atingirem. Muito obrigada, Érica. A gente não vai parar, tá? Eu só vou parar quando eu não estiver mais aqui presente de corpo físico. A gente Bem, vai continuar bem. sempre, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. A gente vai se falando lá no Instagram. Vai ter postagem, gente, não percam, tá? Porque as postagens, as respostas lá, o pessoal pergunta e eu vou responder todo mundo lá nos stories, tá? Isso é uma coisa que eu me comprometi a fazer agora nesse meu retorno. Então, quem quer participar tem que estar lá todo dia dando uma olhadinha, porque vai ficar só nos stories, então some, né, nos outros dias, a gente vai continuar com as postagens também ali, mas tem aquela interação ali somente no dia. Então, quem quiser, sempre fica embaixo aqui dos vídeos, né, o link lá do nosso Instagram, do YouTube, de todas as nossas redes, nosso WhatsApp, para vocês entrarem em contato, caso queiram fazer reset quântico, caso queiram saber mais, né, preencher uma ficha para a gente fazer uma análise aí e dizer qual a indicação para você dos trabalhos que a gente realiza aqui. Então, a gente está sempre à disposição, é só entrar em contato e participar, que a gente vai poder ajudar vocês também, tá bom? Muito obrigado, Érica, um beijão, e a gente vai se falando lá pelo Instagram. Tchau, tchau, gente, até o próximo Pode Despertar.